seja muito bem-vindo a mais um Amém Pode. E como de praxe, você já sabe, né? Eu quero ouvir daí aquele amém. Hoje pode dar até aquele glória a Deus, né, pastor? Pode. Né? A pessoa que é crente mesmo, dá o amém e o glória a Deus. Aqui ao meu lado, o pastor Wellington Dias. Esse aqui é a nossa enciclopédia bíblica. Olha, eu estou virando livrinho de bolso. Tá vendo? Olha, isso não existe mais não. Era o antigo Aurélio, né? É o nosso Era Google o pai Gospel. dos burros. Olha, pessoal, eu quero te pedir já para se inscrever, curtir, né? Coloca aí nos comentários aquela dúvida, porque hoje nós temos um tema aqui que é bastante, como que eu posso dizer, hein? Interessante. E polêmico. Polêmico. O pastor Wellington vai dar uma pré-história desse nosso tema. Como que é esse nosso início aí, pastor? Hoje, primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui, né, Eduardo? E a gente discutir sempre com base na palavra de Deus, porque a gente procura trabalhar com temas aqui que sejam relevantes para a atualidade, mas que não firam a palavra de Deus, muito pelo contrário. E tem uma certa vez que Paulo escreve para Timóteo, dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, nós temos de ser corajosos nas coisas que vamos colocar. E o tema que nós vamos trabalhar com ele, principalmente na modernidade, nessa pós-modernidade, que ele é muito relevante, porque está se discutindo isso hoje no Brasil de uma forma muito ferrenha, inclusive em instâncias que não eram para ser discutidas, que é sobre o aborto, o assassinato de crianças ainda no útero. No ventre materno, né? Exatamente. É uma coisa que, com certeza, o pessoal que está nos assistindo aí vai poder comentar bastante e dar também a sua opinião, né? Exatamente. Até porque nós não estamos aqui seguindo apenas opiniões nossas. Nós seguimos uma base bíblica, uma base cristã e no contexto aí da sociedade atual, né? E agora, recebendo aqui no Amém Pode o pastor Valtinho. Valtinho. Isso, Valtinho. Certo, pastor? Certo. E não é diminutivo de Walter, de Valtão. Não, é Valtim legítimo. Mesmo. É Valtim legítimo, é W-A-L-T-I-M. Diferente, né? Nome de nordestino. Mas é um prazer estar com vocês aqui. É um prazer porque o pastor Wellington é uma referência para todos nós que queremos aprender a palavra. E eu creio que eu já me tornei um assíduo, né, assistindo o Amém Pode. Que ótimo. Né? Então, assisti Camila e Léo, não assisti o último, mas o pastor Nilson também assisti. O último eu vou assistir. E é um prazer estar aqui, principalmente tratando desse assunto que é tão relevante para os dias de hoje. E, a princípio, pastor, como que é a sua opinião a respeito aí do aborto? Só assim, só para o pessoal entender. Só para já tacar o pé no peito e... Eu vou parafrasear um pastor da Lagoinha, chamado André Valadão, né, que quase ninguém conhece. Quem apoia o aborto não é crente, não. Então, é mais ou menos por essa linha que nós vamos falar hoje. Certo. Olha, eu tenho até uma matéria aqui, que nós pegamos aqui da Câmara dos Deputados, né? Que o aborto é um dos principais causadores de mortes maternas no Brasil. Atualmente, cerca de 800 mil mulheres praticam aborto todos os anos. É muita gente, é uma multidão, hein? É uma multidão. Dessas, 200 mil recorrem ao SUS para tratar as sequelas dos procedimentos mal feitos. Para a Organização Mundial de Saúde, a situação pode ser ainda mais alarmante. O número de abortos pode ultrapassar 1 milhão de mulheres. Aqui estão colocando o aborto, né, atinge 1 milhão de mulheres, mas na verdade também atinge pelo menos 1 milhão de crianças. Então, se formos avaliar, seriam 2 milhões de seres humanos mortos por causa de algo que, aparentemente, né, existem algumas categorias que a gente tem visto, né, na questão do aborto, na seleção de escolha, embora eu creia que há o contraditório disso também, entre a mãe e a criança, né, a questão de
uma criança que anencéfala também, né? Tem algumas questões que eles colocam. Então, a gente pode discutir aqui porque já foi comprovado, e eu vi isso acontecer com uma pessoa conhecida, que deram tudo que o feto já estava, tipo assim, olha, anencéfalo, tal, aquela coisa era toda, e nós vamos ter que fazer esse parto mais rápido. Só que depois viram que não era nada daquilo. Então, entre o que você diagnostica dentro de um útero e a realidade do que vai sair, existe ali algo sobrenatural de Deus que pode mudar toda a história. Pode ser um milagre também. Pode ser um milagre. Então, nós que cremos no poder de Deus, que cremos nas Escrituras, nós sabemos que para Deus não existe nada impossível. Aquilo que para o homem é diagnosticado, olha, ele é assim, está com defeito, está com isso, com aquele outro, para Deus ele pode reverter o quadro. Como situações também que nós já vimos acontecer de crianças que foram feitos todos os testes no útero, né, da nuquinha e tal, não, bebê perfeito, e depois ele nasce com algum tipo de anomalia ou então de deficiência que nós não conseguimos detectar. Não sabemos o plano de Deus, mas sabemos o seguinte, Deus é quem determina a vida e a morte, segundo o próprio texto de 1 Samuel, quando o Senhor, né, através ali do profeta, vai falar sobre isso. Ele é que faz descer a sepultura e faz subir. Ele que dá a vida e também leva e tira a morte. Vida. Pastor. Então, um assunto aí que aposto que o pessoal que está assistindo já está começando a ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Uhum. Porque nós vemos, às vezes, uma adolescente, uma menina aí, uma criança às vezes também, né? Que ela é acometida, por exemplo, de um estupro. Uhum. E aí os pais, como a legislação brasileira já defende, né? Uhum. Não há nada de novo, que ela entra lá na justiça e ela pode ter a opção do aborto. Uhum. Qual que é a visão da igreja a respeito disso? Pastor Valtinho, pode explicar para a gente aí do ponto de vista dele também, né? Bom, eu tenho estudado o livro de Daniel nos últimos dias e o interessante é que quando Daniel, juntamente com os outros jovens, são levados para a Babilônia, eles são levados numa condição que parecia que eles não eram escravos. Então, eles são levados para uma condição onde eles viveriam um novo período de vida deles, mas se fosse olhar, parecia que eles não estavam sendo escravizados. Porque teriam escola, alimentação boa. A alimentação era melhor, a escola era uma escola assim, de primeira linha, sim, né? Porque Nabucodonosor promete para eles 3 anos de escola assim, de alta qualidade. Uhum. Né? E eles foram escolhidos lá os mais bonitos, os mais inteligentes. E qual que era a ideia? Eu iria para lá, então? Será, pastor? Eu creio que não, pastor. Eu creio que não. Eu creio que o senhor ia ficar auxiliando lá Zedequias, auxiliando o pessoal que ficou para trás lá. Tem que ter alguém para cuidar disso. Tem que ter, né? Mas, e por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando eles chegam lá, se a gente vai olhar na ótica humana, eles não estavam sendo escravizados. Na ótica humana. Eles estavam tendo até uma oportunidade nova, né? Exatamente. Porém, eles vão começar primeiro perdendo a identidade, porque os nomes são trocados. E o que acontece com... Eu vou caminhar para uma linha que eu, assim, durante muito tempo eu vivi nela. A linha ideológica. Hoje, você está muito em alta falar de empoderamento. Porém, o aborto, ele faz parte de uma linha ideológica. É um negócio difícil de a gente relacionar, principalmente pegando esses números aí da Organização Mundial da Saúde, né? A gente começa a falar assim, não, mas é uma causa de saúde. Então, a primeira coisa, o diabo, quando ele quer escravizar alguém, ele quer mostrar para essa pessoa que ela não está sendo escravizada, que, na verdade, ela está vivendo uma liberdade. Uma escolha, né? É uma escolha, e que é mentira, porque o diabo ele é o pai da mentira. Então,
nos anos 30, um italiano chamado Antonio Gramsci, né, o pai do gramscismo, esse cara, ele entende o seguinte, ele entende que toda reforma ideológica que passa por uma luta armada, ela estava fadada ao fracasso. Então, como ela estava fadada ao fracasso, então ela foi morrendo, foi criando uma grande rejeição. Porém, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a parte cultural. Uhum. E quando ele vai trabalhar essa parte cultural, começa a caminhar para um lado de mudança de comportamento. O aborto nada mais é do que uma parte dessa mudança de comportamento. Porque a sociedade que é mais criticada é a sociedade judaico-cristã. E por quê? Porque essa sociedade, ela defende alguns valores que nós defendemos, e esses valores, eles são os valores que durante muito tempo eles que estavam regendo a sociedade, e agora nós temos alguém que é contra essas ideias. Que vem de onde? Essas ideias não são nossas, como o pastor Wellington disse, são ideias que são fundamentadas na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, começa-se uma transformação de cultura. Então, a transformação de cultura ela vai passar, por exemplo, por Woodstock, que era... Os anos 70, os anos 70, no final dos anos 60, que era o pessoal de extrema liberdade, principalmente na questão de liberdade sexual. O pessoal começa a usar drogas. É a famosa frase que eles usavam, né? Sexo, droga e rock and roll. Sexo, tipo assim, exato. Os anos 60, eles foram marcados por isso, né? Não, e muito, uma né? Mudança de mentalidade. É o que eles chamam uma contracultura, né? Exatamente. Vamos nos opor ao movimento que está aí. Em nome de uma liberdade se trouxe uma libertinagem, né? E com isso, com o aumento, né, então, do uso de drogas, a liberdade sexual a qualquer preço, né, em qualquer lugar, aumentou-se consideravelmente também a questão das mulheres engravidarem. Então, provavelmente, tendo essa ideologia, como o pastor Valtinho falou, a parte política começou a observar, opa, nós podemos aproveitar essa liberdade que está acontecendo hoje e vamos trabalhar de forma que a gente implante um sistema, um método, né, onde a mulher vai poder ser dona do seu corpo. A criança que tem ali dentro do útero já não tem mais um certo valor, e a mulher, sim, ela escolhe se a criança vai viver ou morrer. É isso, pastor? Exatamente. E é interessante que se a gente pega nos dias de hoje, se a gente vê um cachorro, animal, um pet, na rua sofrendo, as pessoas se sensibilizam, as pessoas doam. Querem adotá-lo. E querem adotá-lo. Diferente do monte de crianças que precisam de ajuda e muitas vezes são esquecidas. Mas voltando até chegar ao aborto, nós passamos pelo período das drogas, né, que foi o período lá de Woodstock, onde passou a se consumir de uma maneira assim, em alta escala, em larga escala, as drogas. Aí com isso vem o sexo, e aí começa a caminhar de maneira mais acelerada. E quando chega no aborto, o aborto, primeiro, ele é um assassinato. Ele não deixou de ser um assassinato porque querem legalizar. O aborto é um assassinato. E como que eu vou passar para uma sociedade que agora eu vou ter direito de matar? Como que eu vou passar para uma sociedade agora que agora nós vamos poder matar? A gente precisa tornar isso aí mais leve. Então, os números muitas vezes pega-se os números e aí as pessoas se impressionam com números,
né? Porque nós temos essa mania de nos impressionarmos com números. Tanto é que muitos políticos jogam números assim, sem nenhuma base, né? E depois eles até falam que a gente só fala números, assim, que vem na cabeça, joga e o povo qualquer engole, número, né? Fala assim, eu não vou dar não para ninguém, mas alguns aí que falam isso. Que no Brasil tem 200 milhões de menores de rua, né? Nós vamos construir 180 milhões de casas, mas é um negócio... Mas acabou que o pastor, ele estava na linha de pensamento ali de Daniel, Sim. Né? E não concluiu. Sim, mas eu acho que seria interessante a gente fechar. Eu quero concluir essa parte de Daniel, por quê? Porque Daniel, quando ele é levado cativo para a Babilônia, o que ele menos parecia era escravo. Uhum. Se a gente vai analisar a vida dele ali, ele não tinha característica nenhuma de quem estava sendo escravizado. Ele está recebendo a cultura do país, para onde ele está indo, a melhor alimentação, e ele podia sentar à mesa junto com o rei. Então, com aborto também é assim. Disfarça-se uma ideia através da liberdade. Provavelmente Daniel e os seus amigos, eles falaram assim, olha, poxa, nós saímos de lá que a gente estava passando até fome, agora nós estamos num lugar aqui onde a alimentação é farta, onde nós já somos... O trabalho é mais leve. O trabalho é mais leve, então eu creio que aqui nós vamos nos dar bem. Provavelmente se ele não tivesse discernimento, ele falaria assim, isso é propósito de Deus, eu estar aqui e viver dessa forma. E provavelmente tem pessoas que estão pensando que o aborto também é um propósito de Deus. Fala assim, eu vou poder abortar porque eu não teria condição não estava esperando, né? Não estava esperando ou não teria condição de cuidar de uma criança. Então, primeiro, para se implantar uma ideia tão diabólica dessa, porque o aborto é uma ideia do diabo, né? E talvez tem pessoas que vão ir contra essa fala por ser uma fala talvez muito forte, mas para se implantar uma ideia do diabo, primeiro ela tem que se tornar algo aceitável. Fugindo um pouco do tópico, por exemplo, quando a gente fala de pedófilo ou quando a gente fala de pedofilia, a gente assusta. Aí eles estão criando aí hoje o tal do PAN, que é pessoas atraídas por menores. Ou seja, está dando uma suavizada para poder implantar uma ideia do diabo. No caso do aborto, pega-se número, mas tem pessoas que morrem, mas esquecem que mulheres que fazem aborto, normalmente elas ficam com sequelas emocionais. Muitas delas, a maioria delas, elas não são felizes depois de um aborto. Muitas. Elas vão... Muitas vão para a depressão. Vão para a depressão. Com o tempo vem o arrependimento. E com o tempo vai cair a ficha, sim, de que ela cometeu um assassinato. Ela não fez... Aquilo ali não foi um ato simples, aquilo ali foi um ato de assassinato. Então, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos indo numa linha ideológica que ela começa em 1930, por volta de 1930, e ela está chegando no ápice hoje. É lógico que nós temos que entender que também a volta de Cristo ela está se aproximando. Porém, as pessoas estão trabalhando para que todos os valores judaico-cristãos eles venham cair por terra. E o aborto, quando a Bíblia fala não matarás, aí para transformar isso de uma maneira que não seja considerado assassinato, o que tem que fazer? O feto com 12... Não é um ser humano. Um amontoado de células, né? Exatamente, um amontoado de células. Não é um ser humano. É complicado. Agora, eu só gostaria de explicar aqui, porque talvez a pessoa pode estar preocupada, falando assim,
No meu caso, eu não estou falando o meu, né? Porque eu nunca abortei, lógico, né? Mas no meu caso, né, eu tive um aborto espontâneo. Então, eu quero só deixar aqui separado o que é o aborto espontâneo e o aborto provocado. Sim. O aborto espontâneo você não tem controle. Nós não temos controle sobre ele porque é o próprio organismo que expulsa o feto. Exatamente. Né? Ou pela morte do feto ou alguma coisa assim, o próprio organismo. Ou ele não chega a vingar, vamos dizer assim, né? Não chega à maturidade. Então, o próprio organismo trabalha. Então, isso daí não é pecado. Eu tive um aborto espontâneo. Isso é do próprio organismo. Sim. Isso daí não tem como você controlar. O que nós estamos falando como aborto aqui, que é condenado por Deus nas Escrituras, e nós temos também as leis da própria ONU, nós temos na própria Constituição nossa que fala contra o aborto, é o aborto provocado, onde você vai tirar a vida, né, vamos dizer assim, que ela ainda existe, ou ela existe. Porque o feto, ele não vem à vida só depois que sai do útero, agora ele é um ser humano. Não. No útero, ele já é um ser humano ali, já é considerado por Deus com vida, né? Tanto é que o casal sempre se alegra, né? O menininho está ali dando chute e tal, e isso com algumas semanas. Né? Ele já está sendo formado ali e não é um amontoado de células. E aí, pastor, entra um negócio muito interessante quando a gente pega a seguinte frase, né, que muitas mulheres dizem isso hoje: meu corpo, minhas regras. E aí, vamos analisar até onde o feto ele faz parte do corpo da mulher ou até onde ele não faz parte do corpo da mulher. Ela tem esse direito de falar meu corpo, minhas regras? Será que isso é correto dizer? Pastor, nós vamos voltar justamente na questão, voltando lá em Daniel. Uhum. A maior astúcia do diabo é escravizar alguém e a pessoa não se sentir escravizada mesmo, porque essa fala é uma fala do feminismo. Né? O feminismo, ele traz essa fala do meu corpo, minhas regras. E com isso, o que ele está promovendo aí? Na verdade, ele está promovendo uma libertinagem que hoje nós temos visto em vários lugares, que é a questão da libertinagem, principalmente sexual. Então, quando fala meu corpo, minhas regras, na verdade você está entregando a sua mente para ela ser conduzida por uma ideologia. Que ideologia é essa? Essa ideologia nociva do feminismo. Né? O feminismo que foi criado para ser algo bom para as mulheres e que ele, com envolvimento político, ideológico, ele se tornou mais um feminismo do que o próprio feminismo. E a gente precisa combater isso dentro das igrejas. Por quê? Porque dentro das igrejas as coisas vão se tornando normais. Voltando à linhagem, se torna normal beber, se torna normal o uso de drogas. Até a década de 70, a maioria das famílias não se separavam. Quantos casamentos que a gente ouviu falar aí, que eram casamentos que duravam 40, 50 anos, e eles não se dissolviam. Então, a ideologia vem para destruir uma família, vem para que essa família não seja constituída, e o aborto, ele serve para destruir uma família. Com certeza. Porque serve para destruir uma família, porque a partir do momento que o filho, que poderia ser um companheiro para a vida toda, ele é assassinado, uma família foi executada ali. Ali não foi executado apenas um feto, ali foi executado uma família. Se a gente olhar por esse lado, a gente está executando uma família, a gente não está executando apenas um feto. Então, com o passar do tempo, as coisas vão se normalizando. O normalizar não quer dizer que deixou de ser pecado. Porém, normaliza-se drogas, sexo, e aí chega na década de 70 e 80, começa a normalizar o quê? Os divórcios.
E eu posso falar isso que eu sou filho de pais separados, então eu vivi isso. Isso trouxe traumas assim durante muito tempo da minha vida. E passando esse tempo, nós vamos agora normalizar o quê? Os casamentos abertos. Casamentos que a gente nem sabe com quem que a pessoa é casada. E depois nós vamos chegar no aborto. E por que que o aborto ficou praticamente por último? O aborto ficou praticamente por último porque talvez seja desses processos todos de normalização o mais agressivo deles. Ele é mais difícil de convencer, talvez, né? Porque está tirando uma vida. Exato. Não é uma aceitação apenas, né? Está tirando realmente uma vida. Nos outros, pelo que o pastor falou, nos outros não, é uma adequação. Você vai se adaptando ao divórcio, se adapta à homoafetividade e vai se adaptando. O aborto não, você já está tirando a escolha de alguém que nem nasceu. É verdade. E não apenas a escolha de alguém, né? Porque, na realidade, quando a gente vai ver o contexto bíblico, a ordem de Deus, e o que eu vejo, um dia eu até estava dando uma preleção na escola bíblica, onde eu estava falando sobre isso. Qual o livro e o texto mais odiado do mundo? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Porque todas as ideologias que nós temos hoje e anteriormente, elas são para quebrar essa ordem de Deus. Primeiro, Deus cria homem e mulher, macho e fêmea. Posso falar porque tá, né? Pelo menos eu sou macho. E depois Deus dá uma ordem para eles. Crescei, multiplicar e encher a terra. Essa ordem de Deus, a partir do quê? Do relacionamento de um casal. Porque só dois diferentes que conseguem reproduzir. Sim. Dois iguais não reproduzem. É a relação natural. Natural, né? Dois iguais não reproduzem. Então, Deus deu essa ordem para o homem. Outro ponto que eles estão querendo combater hoje. Terceiro, quando Deus fala em crescer, multiplicar e encher a terra, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu quero uma descendência. Sim. Eu quero que essa terra povoe, segundo os princípios que ele estabeleceu. Então aqui já cai por terra, ou já joga por terra, todo esse princípio, essa ideologia, porque princípio é de Deus, ele é eterno. Sim. Mas essas ideologias que vêm tentando lançar por terra esses valores de Deus para nós. E quando o Eduardo fala da seriedade de uma morte, de um assassinato, de um ser que não tem escolha, vai um pouco mais além. Porque já vai porque se íntimo. Olha só para você ver. Quando o pastor Valtinho citou a questão de um cachorro, olha para você ver como é que o ser humano hoje está esquisito. Eu não sou contra os animais. A Bíblia até fala que, em Provérbios, que o homem de bem cuida dos animais. Ótimo. Porém, todavia, entretanto, coisas são menos importantes do que pessoas. Isso dentro do hierarquismo, né, dentro da ética, vale assim. Coisas são coisas são menos importantes do que pessoas. Aí você pega hoje uma cadela, por exemplo. Ela está lá com dores de parto e não está conseguindo ter o cachorrinho. Você acha que o dono vai pagar para ir lá num pet shop, como é que é o nome? Clínica veterinária. Para um veterinário e vai fazer uma cirurgia. Lógico que vai, né? Ela está sofrendo e tal. Em agonia. Está em agonia e tal, aquela coisada toda. Fala para um dono ou um pai de pet. Isso eu não entendo até hoje, né? Que agora você não é nem mais dono do cachorro. Hoje em dia a pessoa é tutor. É tutor, não é dono mais. A pessoa comprou o cachorro, mas ele é tutor. Ele é tutor. Né? Tem uma certa lógica, né? Assim, ele vai cuidar ali. Tá tudo bem. Mas assim, mas eu não entendi. Mas a criança, às vezes, ele não está cuidando, né? Não, mas por quê? Se você chega numa situação dessa, olha só, um animal, o que ele vai fazer? Ele vai pagar, porque ele acha um absurdo. O cachorrinho, eu também acho um absurdo. Não estou falando que está errado se cuidar dos animais. Mas eu estou falando porque esse valor não está sendo dado hoje também para um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Sim. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você fala, uma menina hoje, né, uma jovem, ela engravida, aí eles falam, não, ela tem direito ao aborto por causa disso, daquilo, daquele outro, ela está matando um ser humano que não teve direito de se pronunciar. Né? Eu acho muito legal quando as pessoas, né, tem até uma frase que diz assim, por que eu até brinquei, né, com a sua mãe sobre a questão por que fulano ou beltrano defende o aborto. Né? Por quê? Porque ele já nasceu
Exato. Né? Quem defende o aborto é porque já nasceu. Eu duvido se essa pessoa pudesse voltar uns anos. Eu faço até esse desafio para você que defende o aborto. Se Deus te fizesse voltar o tempo, lá no seu período de gestação, e você consciente, né, consciente, lá no útero, e você soubesse que a sua mãe ia fazer um aborto, eu queria saber se você ainda defenderia. Principalmente alguns tipos de aborto que são absurdos, né, por sucção, né, a pessoa, o feto... Vai arrancando pedaços. Pena que a gente não tem como mostrar aqui o vídeo, que eu tenho um vídeo que mostra senão vai bloquear o próprio... Não, mas só falando, né, é terrível, que vai despedaçando o feto. Não, já teve um vídeo que eu vi uma vez que quando a médica, né, ou enfermeira, sei lá, a gente não pode nem chamar de médico, né, que o médico faz o juramento de salvar vidas, né? Sim. Ele começa a fazer a sucção do feto, o feto tenta se defender. Sim. Olha, assim, eu chego a arrepiar, porque como que fala que não é um ser vivo ali, né, que eles falam que é só um aglomerado de células, e ele tenta se defender, afasta daquele espeto, vamos dizer assim. Um dos maiores aborteiros do mundo, até dos Estados Unidos, há alguns anos atrás, né, ele parou quando ele foi ver a filmagem do que ele estava fazendo. Porque normalmente a pessoa vai ali tirando e tal, e eles chamam, tem um vídeo que ele até se chama assim, o grito silencioso, porque na hora que estava fazendo o processo, né, de dilaceramento do feto para sucção, ele vê a boquinha do feto se abrir, né? Alguns falam assim, o feto não sente dor. Todas as ramificações nervosas já estão lá, gente. Sim. Né? É só você falar o seguinte, então tá, vamos fazer um teste, vou cortar um dedo seu, vamos ver se você sente dor. Ah, mas eu já estou formado. Sim, o feto já está formado. A gente chama de feto, mas ele já está formado, é um ser humano. Então, o que deixa a gente muito chateado é porque a vida vai perdendo valor em nome de algo que não existe. O que não existe? Não, eu tenho direito a fazer o que eu quero porque eu tenho essa liberdade. Porque o corpo é meu. Porque com o seu corpo você tem, mas com o outro corpo não. Aí entra uma questão que eu queria até jogar para vocês aqui agora, que é o seguinte... Ele está achando que é ping-pong, ó. Ele está jogando as... Não, mas é para a gente pensar. Beleza. O feto, ele é considerado um ser vivo para Deus? A partir de que momento que Deus considera o feto como um ser humano? Será que Deus só considera a partir do momento que ele sai do útero? Sai do útero? Porque nós estamos pegando aqui o princípio da palavra de Deus, né? Como eu achei até muito interessante, nós vamos chamar um dia para o nosso debate aqui a nossa irmã Célia, mãe do Eduardo, uma mulher sábia, e ela falou, né? Tem pastores que defendem o aborto. Eu acho um absurdo um pastor, que se diz pastor, crendo nas Sagradas Escrituras, defender o aborto. Mas e aí, a partir de que momento para Deus que o feto é um ser vivo? Salmo 139. Salmo 139, vamos até pegar aqui que... Mas enquanto isso... Para quem não sabe, o Salmo 139 está na Bíblia e ele está depois do 138 e antes do 140. É quase no meio da Bíblia. Ai. Olha só, Salmo 139. Ó Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Ó Senhor, Tu me conheces, Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, Tu ali também estás. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me cobrirão e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti como a mesma coisa. Pois criastes o meu interior,
entretecestes no ventre da minha mãe. Ou seja, no ventre da mãe, o feto já é conhecido de Deus. Ele já tem todas as características já criadas por Deus. Então, isso aqui não é apenas um amontoado de células. Isso aqui é uma criação de Deus. E sem falar que é uma permissão de Deus também, né, pastor? E permissão, assim, é interessante que o salmista vai falar assim, ó, eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Olha só, o nascimento, ele é uma maravilha de Deus. Maravilha. É algo maravilhoso. E nós estamos... Então, pastor, só te cortando rapidinho, quer dizer, então, que as pessoas estão vendo a gravidez, por exemplo, como algo terrível, como algo penoso, como algo que estraga o corpo da mulher. Exato. E aí a mulher, por exemplo, não, eu vou ficar com a barriga, vou ter estrias, vou ter isso, vou ter aquilo outro. Ah, não está na hora de ter essa criança. Sendo que foi ela, com um homem lá, que produziu, da vontade deles. Ah, mas foi sem querer. Peraí, existem outros métodos contraceptivos antes da gravidez, né? E até para evitar doenças como a camisinha e etc. E aí, pastor? Como que a gente pode tentar ajudar essa pessoa a falar assim, não, ela está certa? Não tem jeito, né? Na verdade, nós estamos passando pela fase da normalização. Quando a pessoa, voltando lá atrás, quando a pessoa passa por essa fase onde ela acha que ela acredita que ela não está sendo escravizada, mas ela está sendo escravizada, ela começa a acreditar nessas coisas que você está falando. Por exemplo, eu vou perder a forma física, então eu vou só fazer um aborto aqui, porque nem desenvolveu ainda. Sim, desenvolveu. A Bíblia está falando que logo na concepção ali já é algo maravilhoso da criação de Deus. E essa questão das células, pastor, é algo muito interessante. Se a gente for parar para prestar atenção, por exemplo, assim, o câncer, ele é uma má formação de células. Vai multiplicando células, mas naquela primeira célula com defeito, estou falando na primeira, ele já é um câncer. Sim. Agora, olha a ideia das pessoas. Não, é um aglomerado de células, ainda não é uma criança. Mas o câncer é na primeira célula que se transforma. Para uma doença, ela é existente. Para uma vida, não é existente. É estranho, né? É estranho, por quê? Porque passa por toda essa questão da ideologia. Ela não passa, não é algo simples, passa por toda essa desconstrução da sociedade. Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela está sendo desconstruída. E hoje, pastor Wellington, é um pastor que prega, assim, mundo afora. Tem alguns lugares que tem algumas mensagens que elas já não são aceitas mais. Por quê? Porque estão querendo desconstruir até mesmo a palavra. E quando a gente usa a Bíblia para combater o aborto, algumas pessoas vão falar que nós somos antiquados. Outro dia, uma senhora aí que dançava um tal de Hilarie, e ela falou que nós temos que refazer a Bíblia. Reescrever. Reescrever a Bíblia. Ela diz que não acredita no inferno. Mas quando a gente fala, olha, se proceder dessa forma vai para o inferno, ela quer que isso seja tirado. É interessante, né? Porque eles dizem não acreditar no inferno. É porque o inferno incomoda. Incomoda, mas... Tudo que incomoda, a gente tem... Né, tudo que incomoda, o ser humano, de uma forma geral, tenta tirar. Eu lembro quando a gente era criança, antigamente, porque hoje, lá em Barbacena, né? Menino pequeno em Barbacena? A gente tinha muito problema, né? Porque a gente era pobre, né? Vocês já nasceram em berço de ouro. A gente era pobre, então, quando se falava assim, tô com dor de dente e tal... A primeira coisa que se falava, vou no dentista para arrancar. Não se pensava em obturação, porque era tudo muito caro. Arrancar. Sim. O cara ia
lá e arrancar, cobrava uma mixaria lá, arrancava. Então, quando um problema ele nos aflige, a tendência natural do ser humano é se livrar dele. Ele não pensa, existe uma outra forma para resolver? Não, vamos nos livrar dele. E eu acho que a tendência que nós estamos hoje é sempre de livrar. O ser humano ele tem que ter, nós vemos isso muito hoje nesse universo, né, do politicamente correto, desse universo, o ser humano ele tem que ser feliz. Nós tentamos padronizar a perda da dor. Tudo que te incomoda, nós não podemos falar, não pode falar sobre pecado, porque se traz dor, se traz sofrimento para a pessoa. Então, quando se fala de aborto, nós não podemos falar também, não, né? Nós vamos falar que é uma necessidade e tal. Só que nós temos que voltar no tema, porque nós não estamos falando de uma coisa. Nós não estamos falando de um carro que estragou. E mesmo um carro que estragou, você sabe muito bem, tem conserto. A gente vai no mecânico, seu carro para, você não falar, vou jogar esse motor fora. O que você vai fazer? Você vai procurar consertar porque você precisa dele. Ah, mas eu não preciso dessa criança. Precisamos sim, porque hoje eu vejo que tem muitos casais que eles não podem, né, principalmente a mulher ou o homem por alguns problemas, não podem ter filhos, e você vê o sofrimento que eles têm, embora eu creia num Deus que faz da estéril mãe de filhos. E você tem outros que estão literalmente tirando a oportunidade de um outro ser vivo nascer. Aí vai uma outra questão, que eu acho que ela também é muito séria da gente discutir, esse feto que está aí no Salmo 139, de uma forma assombrosa, maravilhosa, me teceste, né? Maravilhoso. A pessoa fala, olha, está sendo ali formado por Deus, né? São células que vão multiplicando e tal. E diga-se de passagem, quero abrir um parênteses aqui, a minha esposa, ela trabalha na área de saúde, né? Técnica de enfermagem, e ela mesma falou comigo há pouco tempo atrás, ela falou, Wellington, a possibilidade de um bebê, de ter, né, o nascimento de uma criança, ela é quase que um milagre. O nascimento, ele é um milagre. Então, é algo que só Deus sabe fazer e pode fazer. Aí a gente vê a questão da célula também, né? A célula tronco, que é o que eles estão fazendo pesquisa hoje com célula tronco. Porque tudo vem a partir de um espermatozoide que fecunda um óvulo, nós aprendemos isso na escola, e aí esse óvulo, esse espermatozoide fecundou o óvulo, ele vai se tornar uma célula e vai multiplicar. E essas células multiplicando, cada uma vai ter uma função. Umas vão virar cabelo, outras olho, outra vai virar nariz, outra boca e tal. O interessante disso tudo, que eu quero agora reforçar para quem está nos ouvindo, principalmente as mulheres que pensam favoráveis ao aborto, olha só para você ver como que as células elas são direcionadas pelo Criador e ele quem dirige cada uma ou a junção de células para se formar partes do corpo, né? Ninguém manda, ninguém fala para elas assim, ó, vocês 1 milhão aqui vão virar isso, aqueles 2 milhões vão virar aquilo, elas já entendem a ordem do Criador. E por que eu estou citando isso? Porque hoje, com o avanço da tecnologia, eles estão fazendo estudos com células tronco, onde eles estão pegando aquelas células que seria original, que elas podem ser qualquer coisa. Os cientistas estão pegando, por exemplo, para elas se tornar, eu estou com o nariz, eu perdi o nariz, então vou colocar próximo aqui para ela se tornar o nariz. Eu estou com um problema no rim, para ela se tornar um rim. Sabe o que está acontecendo? Elas não obedecem. Elas estão virando ossos, estão calcificando. Você fala, mas por quê? Porque o homem não tem poder para mudar aquilo que só o Criador pode. É coisa tremenda. Então, quando o salmista fala que essa forma poderosa que Deus o formou, só Deus tem poder para fazer isso. E como que eu vou impedir a ação do Criador? É por isso que é crime. É por isso que Deus fala, não matarás. É um assassinato. E aí eu vou jogar outra. Hoje eu estou só jogando na mesa, hein? Eu estou igual o jogador de carta. Vamos lá. O feto tem espírito? Com certeza. Mas vamos voltar ao que o senhor falou anteriormente. O senhor falou da questão do problema. Tem um problema, o ser humano, o que o ser humano faz? O ser humano ele quer arrancar o problema fora, né? Nós temos aqui, esse copo é problemático, então vamos jogar esse copo fora. Talvez assim essa linhagem do aborto. Só que eu lembro de uma passagem de Davi, quando Davi ele é traído por Aitofel, que ele se alia a Absalão, e Davi ele vai falar que ele queria fugir para um deserto. Ou seja, ele queria fugir do problema dele.
E o aborto, quando as pessoas optam pelo aborto, elas, na verdade, elas estão querendo o quê? Fugir do problema delas. Ou da responsabilidade. Ou da responsabilidade. No entanto, nós temos que entender que toda vez que a gente foge do problema, a gente não resolveu o problema. O problema vai continuar existindo. Só camuflou, né? Nós só camuflamos. E aí, por que as mulheres entram em depressão? Por que as mulheres... Porque isso não tem se falado, que depois de um aborto as mulheres vão ter uma depressão como se fosse uma depressão pós-parto. Não tem se falado isso. Não tem falado da condição emocional de uma mulher que depois que cai a ficha, ela fala assim, poxa, eu matei alguém. E isso talvez não aconteça na primeira semana, não aconteça no primeiro mês, mas uma hora vai acontecer. E é interessante, né, pastor, que essa criança que ela é assassinada, no futuro, ela poderia se tornar a melhor amiga daquela mãe, daquele pai, né? E não foi dado a essa criança essa escolha. E isso é traumático. A pessoa, se começar a pensar nisso, é terrível. Isso é traumático. Eu falo que hoje, apesar de eu não parecer, eu já tenho 52 anos, né? Mas quando... Não parece, não. Não, eu falaria gostaria 65, que era, por aí. Eu acharia que era 62, 65 Tô brincando. Parece 49, 950. Mas a gente, quando é mais jovem, a gente toma algumas decisões e a gente acha que a gente nunca vai se arrepender dessas decisões que nós tomamos. E hoje tem se trabalhado muito, eu tenho lá na comunidade evangélica Nova Vida, eu sou um pastor responsável pelos adolescentes, né? Então, a barba branca, o cabelo branco é justamente por essa incumbência que o pastor Hélito e o pastor Divino me deram, de estar com os adolescentes. Mas a gente, quando é jovem, a gente toma algumas decisões que a gente acha que essas decisões vão ser para a vida toda. E muitas das pessoas que têm optado pelo aborto, elas estão tomando ali uma decisão achando que aquilo ali vai ser irrevogável, que elas vão ficar a vida toda, não vão ter consequências daquilo. E passado algum tempo, que a pessoa começa a cair em si, começa a pensar assim, olha, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Porém, nós vivemos numa sociedade que essa sociedade ela é muito imediatista. Então, as pessoas não pensam em consequências. E nós precisamos mostrar para as pessoas as consequências. A primeira consequência é essa consequência que o aborto ele não é aquele negócio que toma-se uma pílula, aí o feto sai livre, leve, solto, tranquilo. Não. Na maioria das vezes ele como na sucção, ele é algo assim que... Ele meio que derrete, né? Derrete ali o feto. É algo que se a gente olha para as imagens, eu creio que a gente não consegue fixar os olhos nas imagens de tão nocivo que é. E é uma bomba hormonal que é jogada no corpo da mulher, né? Ou seja, além disso, a mulher terá um mal muito grande, o efeito colateral deve ser absurdo. Sim. E o número de mulheres, Eduardo, aí que tá, o número de mulheres que ficam estéreis após um aborto é muito alto, fora aquelas que contraem, né, doenças. Porque, na realidade, uma boa parte dos abortos não são feitos pelo SUS, são feitos de forma clandestina. Sim. Né? Uma menina que engravidou e ela vai procurar uma forma clandestina, porque ela não quer, muitas vezes, que os pais saibam. Então, isso tudo, nós não temos noção, eu poderia dizer isso, nós não temos noção hoje, verdadeiramente, do número de abortos que é feito no Brasil e no mundo, porque tem muita coisa que é de forma clandestina. E aí, você traz hoje para o meio uma jovem, porque hoje a gravidez ela não é mais igual na nossa época,
que a mulher, né, atingiu uma maturidade, se pensava em ter filho, né, preparava o ambiente para ter filho. Hoje em dia, menina de 10 anos, né, infelizmente, está praticando ato sexual. Nós tivemos aí há pouco tempo vítima de um estupro, uma menina, acho que é de 10 anos ou 11, não sei, que engravidou. Né? Acho que é do tio, alguma coisa assim. Aí foi lá e tal, fizeram o aborto. Mas já estava com 20 e poucas semanas. De 20 e poucas semanas o feto já está formado. Né? E fala, mas ela corria risco. Não corria risco. Quebrou-se 2 ordens de lei. Primeira, uma da própria Organização Mundial da Saúde, outra da própria lei brasileira, que fala com quantos dias, quantos meses que poderia se completar o aborto. Mas nesse caso aí, a própria justiça demorou, né, a passar essa autorização, né, para aborto. Talvez seja isso. Não, é porque ela não podia, na região onde ela estava, não foi autorizado, porque os médicos não fizeram. Levaram para um outro estado, e nesse estado eles fizeram. Então já tinha 22 semanas. Isso. Aí a gente vê, tanto é que eu estava lendo há pouco tempo atrás, eu até montei um slidezinho sobre essa comparação. E eles fizeram o aborto, mas ela com 23 semanas e não pode. Né? Tipo assim, até 23 semanas não pode. Mas foi 23 semanas e 2 dias. Então, 2 dias são insignificantes, 2 dias. Aí eu vou fazer uma comparação. Teve uma adolescente que 2 dias, se não me falha, antes de completar 18 anos, ele matou a namorada dele com um requinte de crueldade. Porque ele sabia que daí a 2 dias ele completaria 18 anos para ele e a ficha dele ficaria limpa. Ou seja, para se matar alguém, 2 dias, para ele não tem peso nenhum. Benefício próprio. Né? Olha para você ver. Então, quer dizer, a nossa lei, ela não é a lei que não é justa. A aplicação dela não está sendo justa. Entendeu? Então, quando a gente pega essas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo, essa vontade de matar, essa vontade de destruir as crianças, eu vou falar para vocês, eu entendo que Jesus está voltando. E eu percebo também que é bem provável que no nosso chat ou na parte de comentários ali do YouTube, algumas mulheres feministas ou que seguem essa ideologia vão começar a escrever ali falando assim, o que esses 3 homens estão falando? Não é o lugar de fala deles. Né? Existe muito esse contexto hoje em dia. Uhum. O que os homens sabem? Eles não sabem, eles nunca saberão como é ter, né, uma gestação. Verdade, nós nunca saberemos. Mas nós sabemos o peso que uma vida tem. Sim. Né? A gente Com certeza. não precisa ser mãe para saber que uma vida vale. E qualquer vida tem seu valor. O juiz não precisa cometer um crime para ele julgar um crime. Né? Você não sabe, juiz, que quer você roubar para... Você roubar alguém ali e tal para você comprar um pão para o seu filho. Eu não sei, mas eu sei que a lei, ela fala que você não pode fazer, independente. Você não pode fazer. Então, tem algumas coisas que a gente vai nesse campinho, né, como o pastor Valtinho falou, de não, vamos mudar. Né? Hoje em dia, a forma de pensar é diferente. Isso aí era antigamente e tal. Mas nós estamos nos aproximando muito do que sempre aconteceu. Aí vamos trazer para um campo espiritual, né? Embora tudo que a gente fala aqui é espiritual, mas para um campo espiritual. Todas as vezes que Deus estava para fazer uma grande mudança, qual foi a ação do inimigo? Sobre quem que foi a ação do inimigo? Sobre as crianças. É o futuro, né? Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. Mas eu quero, já que o senhor está julgando... Joga uma para ele também. Eu joguei, vocês não responderam. O feto tem espírito ou não? Vocês não me responderam até agora. Eduardo, começa a ser aí. Na verdade, na minha ideia, né? Eu não sou especialista, mas vou falar assim. Antes de ser gerado, Deus já sabia até o nome. Sim. Uhum. Então, se Deus sabia o nome, é porque ele falou assim, esse aqui é meu. Sim. É o Espírito. Então já tem Espírito. Curto e grosso? Foi Curto tranquilo? E grosso. Eu vou te dar uma colher de chá, hein? Me ajuda. Eu vou te ajudar, mas não é eu explicando, não. É o texto que você acabou de citar, Jeremias capítulo 1, verso 5. O Senhor diz assim através de Jeremias, antes que te formasses no ventre não vai, né? Não é vento, não. Vou voltar. Rebobina.
antes que te formasses no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Ou seja, antes de entrar no útero, Deus já conhecia. Pronto. Agora aí, ele deu a pergunta, ele mesmo deu a resposta. A resposta você respondeu. Eu só estou falando onde é que está. Perfeito. Não, essa resposta é coroa sua. Esse embasamento é isso. Porque as pessoas têm o costume de achar que a vontade dela está acima do que Deus escolheu para ela. Uhum. É Jonas. Está correndo para qualquer lugar? Você vai para Nínive. Você pode até fazer o aborto, mas você vai carregar o peso de tudo aquilo ali que você causou, porque aquela vida já pertencia a Deus. Uhum. O bom do Google Gospel é isso, tá né? vendo? O Google Gospel que está aqui com a gente. Que... Não é porque eu tenho que jogar a pergunta e saber onde é que está a resposta. Mas foi ótimo, é isso aí. Mas o que eu quero devolver para o senhor é algo que tem me incomodado. Por que nós, como pastores, muitas vezes nós somos omissos? As igrejas estão sendo omissas em alguns assuntos. Por que alguns crentes já estão concordando com aborto? Porque tem muitos assuntos que nós deveríamos estar falando, principalmente nas escolas dominicais, e nós temos dificuldade de falar desses assuntos. Sim, sim. Então, eu já vi o pastor Wellington ministrando uma escola dominical, ele falando sobre aborto, e eu lembro que o tema foi tão forte, mas foi tão forte, que eu fiquei... no final, eu tive que ir lá e orar pelo pastor Wellington. O senhor lembra disso? Eu fui orar pelo pastor Wellington porque eu sabia que o ambiente... foi um ambiente assim que pesou, né? Que pesou. Uma opressão. É uma opressão. Mas por que nós, muitas vezes, nós estamos, pastor, quando eu falo nós, igreja brasileira, nós estamos, parte de nós, concordando com o aborto, né? E caminhando para essa linha, e às vezes a gente está dando razão à obra que o diabo está fazendo. Uhum. O senhor não acha que nós, como igreja, nós temos sido omissos com relação a determinados assuntos? Você jogou a bola, né? Olha só, é brincadeira. Segura, mata no peito aí. Matei no peito, e agora, hein? Omisso nós somos, lógico, mas o problema da omissão, eu vejo, não é em alguns casos, não todos, mas alguns são de maldade, mas em alguns casos não são de maldade, mas por desconhecimento. Né? O Senhor Jesus mesmo fala, né, para aquelas lideranças ali que estavam próximas dele: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Alguns líderes hoje, eles são imaturos, e eu acho que a Bíblia ela até condena a questão de ser neófito para alguns cargos que a gente está dando hoje. Tem pastores que estão assumindo o ministério, mas são imaturos ou neófitos, não têm conhecimento das Escrituras. Tem pastor que nem passou por seminário. Não, né? E seminário Casa de Profetas é uma base para isso. É o gancho. Obrigado. Casa de Profetas, hein? Então, quando ele não tem o conhecimento das Escrituras, o que ele vai fazer? Ele vai engolir o que o mundo está falando. A maioria, tem alguns que estão indo com a maioria. Não, mas vou citar um exemplo, não estou falando que eu sou contra nem a favor, mas, por exemplo, hoje está a modinha, vamos pintar a igreja de preto. Todo mundo está pintando a igreja de preto. O cara nem sabe para quê. Ele tem um negócio de 1 por 1, né? Ele tem uma lojinha lá de 1 por 1, pintar de preto. Ele não tem luz, ele não tem nada. Na hora que apaga a luz, vira um breu. Mas está todo mundo pintando de preto. Por quê? Qual a razão? Eu não sou contra o cara que quer pintar de azul, de preto, de roxo, mas o porquê que eu estou falando isso? Tem que ter uma explicação. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, que o nosso, verso 1, se não me falar a memória, o nosso culto é racional. Sim. E no verso 2 ele fala para a gente não conformar com o mundo. Só que nós estamos conformando, trazendo isso para dentro da igreja. Aí, como você falou, quando a gente traz um estudo da igreja para falar sobre temas polêmicos, sabe o que as pessoas falam com você? Nossa, pastor, mas eu acho tão pesado para você tratar na igreja. Eu passei o vídeo, esse que eu te falei, não sei se você lembra, eu passei o vídeo mostrando sobre como que é feito a sucção. Eu mostrei no vídeo. Aí, uma senhora, inclusive, os adolescentes estavam lá: pastor,
Você não pode mostrar isso para os adolescentes. Gente, na escola eles estão mostrando coisa pior. Uhum. Mas é bom, sabe por quê? Porque os meninos estão vendo a realidade, porque eles já estão sendo confrontados hoje sobre essa questão do aborto. A ideologia está lá, tocando neles, mas nós, a igreja, não podemos falar. E eu Mas disse talvez, pastor, seja uma falsa santidade, assim, aquela questão. Você não pode mostrar, pastor, porque escancarar o pecado na igreja é um falso moralismo. Sim, e tem um negócio muito interessante também, Eduardo. Por que eu fiz isso? Pastor, o Hélio é sádico. Não é sadismo, não. Isso aí se chama o que é? Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Isso. Né? Esse homem que eu te falei que foi o que mais fez abortos nos anos meados do século passado, ele mudou de ideia quando veio a tecnologia hoje, né? Do ultrassom e tal. E as mulheres, ele começou a mostrar para essas mulheres como que é o sofrimento do feto. Eu acho que seria mais do que justo um médico, um aborteiro, ele mostrar para a moça que vai lá, falar, vem cá, eu vou te mostrar um vídeo. Isso aí eu acho que teria... a consciência. O médico... Eu não gosto de falar, porque aí eu vou me exaltando, mas o médico, ele faz um juramento. É o chamado juramento de Hipócrates. E nesse juramento a vida está acima de tudo. Por isso que eu não entendo como que um médico que fez um juramento tão sério como o juramento de Hipócrates, e de repente ele vai ser alguém que vai tirar a vida que ele deveria preservar. E eu acho que ele deveria, como um bom médico, tá ok, essa moça veio, o SUS falou que eu tenho que fazer, mas eu vou mostrar para ela aqui como que funciona. Antes de eu fazer o processo, eu vou explicar para ela, olha minha filha, primeiro, o ultrassom está aqui, você quer ver o coraçãozinho dele batendo? Escuta, pá, 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 pá. Tá ouvindo? Tá batendo. Olha a imagenzinha dele ali, aquele ali é seu bebê, tá bom? Agora fica olhando para ali, que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Tá vendo isso que está sendo introduzido aí? Sim, isso aqui é espécie de um sugador. Tá vendo ali que ele já está correndo dele? Eu duvido que essa pessoa teria coragem. É por isso que os olhos não veem, o coração não sente. Tanto é que eu vejo, às vezes, tá na fila de uma padaria, a pessoa quer comprar um cigarro, aí tá lá aquela imagem feia na contracapa ali do cigarro. Ela fala assim, não, deixa eu escolher aqui uma imagem que é menos agressiva. Eu posso só jogar um ponto nisso aí? Eu não posso perder a piada. Vai lá. Eu vou perder o amigo. Tudo bem. Falaram por que os homens... os homens, literalmente, a maioria dos homens que fumavam pararam de fumar. Hoje as mulheres fumam mais que os homens, isso é pesquisa. Sabe por que os homens pararam de fumar? Por quando eles viram ali, né, cigarro causa impotência. Pararam de fumar. Mas só para você ver. Mas assim, aquilo ali incomoda. Porque a pessoa está vendo ali. Ele fala, isso pode ser comigo. Aí entra a empatia, né? Isso. E aí a pessoa não vê como uma criança retirada do útero, fala assim, não, vai ser simplesmente uma cirurgia de pequeno impacto, né? Não. Não é. Grande impacto. Não impacto. Gente, e é interessante que eu creio que o nosso público para esse assunto, a maior parte vão ser de pessoas cristãs. Uhum. Eu sei que vai ter uma minoria que não é cristã, mas nós temos uma maioria de pessoas cristãs assistindo esse Amém Pode, né? E voltando ao que eu falei da nossa omissão, por que a maioria dos filhos de crentes chegam na faculdade, eles se desviam? Justamente porque esse tipo de assunto que nós estamos debatendo aqui, nós deveríamos debater também nas igrejas. Uhum. Nós deveríamos, sem dúvida. Nós deveríamos estar debatendo na igreja, mostrando para as pessoas a questão das consequências. Né? E o filho de crente, quando ele chega lá fora, ele vai experimentar um monte de coisa que ele não experimenta na igreja, e o problema é que ele chega lá sem instrução, pastor. Por que ele chega sem instrução? Porque na igreja eu não posso falar de aborto. Na igreja eu não posso falar que do adolescente que ele entrou numa fase da vida dele onde ele está sendo muitas vezes dominado pelos hormônios, e se ele ceder a esses hormônios, ele vai engravidar uma moça, e daí a pouco ele vai ter qual a cabeça dele. Aí, vejam bem como que nós precisamos entender as coisas.
o crente, ele vai ter... O crente que vai concordar com o aborto, às vezes ele vai concordar com o aborto por causa do opróbrio. Ele fala assim, não, minha filha engravidou e a igreja não pode saber que ela engravidou. Eles vão me condenar. Né? Eles vão me condenar, então eu vou ser a favor do aborto. Então, a religiosidade também, ela muitas vezes, ela vai contribuir para o aborto no meio dos crentes. Perfeito. Gente, é terrível falar isso. E tem uma questão também, pastor, que eu vejo, a gente fala muito da menina, da mulher, mas muitos homens que engravidam, até dentro da igreja, engravida a namorada, a noiva, e fala assim, vai me atrapalhar. Ele pensa nele, é o egoísmo. Sim. E ele começa a falar assim, mesmo que a moça nunca nem pensou no aborto, ele começa a falar assim, olha, isso vai te atrapalhar no seu futuro, você não vai poder fazer faculdade agora, você vai ter isso, o seu corpo vai acontecer isso, olha, eu não vou gostar de uma mulher gorda depois. Ele começa a fazer uma lavagem cerebral nela, e eu falei, eu acho que nós devemos... abortar, né? Aí o homem, como é covarde, ele vai falar assim, pra menina, né? Ela que vai sofrer. Vai pensando. Vai pensando, eu já separei o dinheiro para... Eu conheci o fulano, eu não estou falando que você tem que abortar não, mas já separei o dinheiro, eu já procurei uma clínica, não parou para pensar hora nenhuma. E às vezes a menina, até por uma certa inocência, vamos dizer assim, ou pelo que os pais vão falar, aquela pressão da igreja, ela, eu vou fazer. Até por isso, pelo que o pastor Valtinho está falando. Porque a igreja não tomou uma posição de sacerdotes ali, de pessoa que cuida. Sim, e isso acontece também porque nós temos alguns tabus na igreja. Sim. Certo? Não era para ter, mas nós temos. A maioria dos jovens hoje casam sem eles terem nenhuma orientação sexual. Então, a Bíblia... Ou tem a orientação que é do mundo, né? Tem a orientação que é do mundo. Né? Então, as mulheres mais velhas que eram para poder instruir as mais novas, como a palavra de Deus ela fala, hoje as mulheres elas têm dificuldade de falar com as filhas, de orientar as filhas. Antigamente, casar virgem era uma virtude. E hoje, infelizmente, até dentro da igreja, casar virgem virou vergonhoso, caretice. Então, tem alguns assuntos que a igreja precisa ensinar conforme a palavra de Deus, ou nós vamos ter atitudes que são atitudes que vêm lá do mundo. Então, quando eu começo a ensinar um jovem dentro da palavra de Deus, eu não vou corrigir ele, porque não vai ter um aborto, não vai ter um sexo antes do casamento. Porém, tem uma coisa, se eu não passo essa instrução para o jovem, ele vai aprender lá na rua. E quando ele aprende lá na rua, ele vai ficar com a religiosidade também na cabeça. Olha, poxa... A menina engravidou, a menina é filha de obreiro, a menina é filha do pastor. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que arrumar um jeito de, como o senhor falou da questão do problema, vamos arrancar o problema. E sempre que a gente arranca o problema, na verdade, a gente não está extirpando ele. A gente está criando vários outros problemas. E o pastor falou algo que é interessante, né? Porque... muitas das vezes o adolescente ele vai ali evoluindo na vida dele, vai para uma faculdade, por exemplo, e aí dentro da faculdade é onde o local que o diabo vai mais usá-lo. Sim. Porque uma filha de pastor, um filho de pastor, e aí o diabo vai, não, você tem que ser atual, se atualiza, todo mundo está fazendo, vamos na balada, vamos fazer aquilo, e aí ele vai se deixando levar até chegar a um ponto que ele se vê perdido, né? E a base bíblica que ele teve foi fraca. Sim. Porque não foi falado para ele... Ele chegou ali sem uma identidade. Sim, e aí ele se deixou levar, ele vai consumir aqueles manjares. Sim. E vai se deleitar, a menina namorada ou a própria menina vai engravidar e vai chegar num ponto... E ela fala assim, minhas amigas fizeram aborto, eu também vou fazer. Para resolver o problema, né? Voltando naquela fala de Daniel lá no começo, é interessante que quando Daniel ele é levado para a Babilônia,
Judá estava vivendo um momento terrível na linha espiritual. Porque se a gente lê sobre os reis lá, Jeoaquim, a Bíblia vai falar o quê? Que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Joaquim, filho de Jeoaquim, também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Zedequias também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, Daniel ele tinha uma identidade. E a identidade dele, ela não tinha nada a ver com a identidade dos reis que eram maus. Ele teve uma educação, provavelmente ele teve uma educação dentro de casa, que mesmo ele vivendo num ambiente caótico, quando ele sai daquele... Ele não esquece, ele vivendo naquele lugar onde que estava tudo... A vida espiritual de todo mundo estava corrompida, ele teve uma base. Ou seja, nós precisamos investir nos jovens, nós precisamos alicerçar eles na palavra para quando eles chegarem, por exemplo, numa faculdade, eles não se corromperem com a ideologia do aborto, não serem convencidos por ela, porque ela vai totalmente contra a vontade de Deus, porque o aborto, talvez você que está assistindo aí, não parou para pensar, mas o aborto é sim um assassinato. Perfeito, Acredito que nós falamos, né? Deixamos bem claro esse assunto aí sobre o aborto. E você que está nos assistindo aí, você pode colocar seu comentário aqui embaixo. Como nós já falamos, também curtir ou até descurtir, né? O dislike. Também não tem problema se você não concorda. Mas acreditamos que aqui no Amém Pode você tem um ponto de vista com base bíblica, não é verdade, Wellington? Com certeza. Porque a nossa visão é trazer todos os assuntos fundamentados nos princípios daquele que é o Criador de todas as coisas. Amém. Eu quero deixar só porque muitas vezes a pessoa está nos assistindo, ela fala assim, né? Eu pratiquei o aborto, eu sei que estava errado, eu estou constrangida, eu estou chateada. Eu quero dizer o seguinte, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Sim. O nosso papel é trazer esclarecimento sobre o que está na palavra. E a própria palavra de Deus nos instrui o seguinte: aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança misericórdia. E o próprio apóstolo João fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é para a pessoa agora se enclausurar, agora eu vou para os quintos dos infernos. Não. Há uma saída. A saída se chama Jesus Cristo. Você que está aí, pastor, eu estou nessa situação que vocês estão falando, né? Eu engravidei e eu estava pensando em fazer o aborto. Não faça. Existem grupos que ajudam. Eu quero indicar um aqui, que ele é um grupo cristão e trabalha de uma forma maravilhosa. Se chama Brasil for Life. Inclusive, eles ajudam. Eu não quero, né? Foi um estupro, eu vou tirar. Não tira, porque lá em Ezequiel o Senhor fala que ele não vai cobrar do filho o pecado do pai. Então, a criança não é culpada. Você não quer? Legalmente, dentro da própria lei, você pode... teve a criança no hospital, você pode já colocar para doação. Não precisa de assassinar ninguém. Então, tem mecanismo para te proteger, mecanismo para proteger a criança e mecanismo também para que a gente possa, hoje, aquele que já cometeu tal ato, se arrepender e voltar para os braços do Senhor, que nunca estão fechados, sempre estão abertos para te receber. Muito bom. Pastor Valtinho, quero te agradecer demais. Foi muito bom a gente poder ter esse bate-papo aqui. Acredito que nós podemos, com certeza, né? A palavra lançada, ela não volta em vão. Com certeza. Né? Ela com certeza vai chegar ao coração daquela pessoa que está precisando. Esse assunto não é um assunto que não deveríamos ter falado. É um assunto que Deus colocou para que fosse abordado. Queremos te agradecer. Deixa aí suas considerações aí para o pessoal. Eu quero agradecer vocês. Eu que continuo sendo o principal espectador do Amém Pode, né? Quero convidar o pessoal para seguir minhas redes sociais, né? @ValtimLima, né? Que é WALTIM. E está lá na tela, o pessoal já está podendo acompanhar e seguir. Então, me sigam lá e também nos visitar na comunidade evangélica Nova Vida, onde nós temos tido um trabalho bacana lá com jovens e com adolescentes.
e agradecer realmente a recepção. E eu vim aqui hoje, eu vim para falar alguma coisa e aprendi mais do que... É sempre bom, é uma troca, né? É uma troca, né? Aprendemos principalmente juntos. Com o Google Gospel ali, né? Que é o pastor Eu não quero Wellington. esse negócio de título aí, não. Daqui a pouco eu penso, escreve aí, quem que é o Google Gospel? E eu gostaria de mandar um abraço para você que está nos assistindo, que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos aqui não para criar polêmica, mas nós estamos aqui para direcionar você para o caminho do Senhor, para a palavra de Deus. E se você quiser, nós estamos dispostos a parar, ter um tempinho para a gente conversar, atender. Pastor Wellington é mais difícil, porque ele viaja muito, né? Mas eu todo dia estou pela manhã lá na Comunidade Evangélica Nova Vida. E se vocês me permitirem, eu quero orar por essa galera que está nos assistindo aí, que está nos acompanhando. Vamos lá. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por cada vida, ó Deus, que tem nos assistido. Senhor, meu Deus, te agradecer por esse canal, ó Pai, o Amém Pode. Senhor, meu Deus, que vem para edificar, que vem, ó Deus, para levar a Tua palavra. Eu tenho certeza, ó Deus, que a Tua palavra vai alcançar vidas em vários lugares do planeta, ó Pai, através desse canal. Senhor, meu Deus, abençoa sempre essa mesa, que essa mesa seja sempre um lugar de edificação. Senhor, meu Deus, e abençoa essa casa, ó Deus, onde a palavra do Senhor está entrando nessa noite. Senhor, se alguém com sentimento de culpa, ó Deus, por ter errado no passado, ó Deus. Senhor, meu Deus, apaga esse sentimento de culpa. O Senhor, meu Deus, lança todos esses pecados, ó Pai, no mar do esquecimento, ó Deus querido, e traga nova vida a partir de hoje. Amém. Traga nova vida a cada pessoa em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada um que nos assiste em nome de Jesus. Amém. 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 Porque aqui, amém? Pode. É isso aí. E eu quero te fazer um convite. Ajude a manter esse programa aqui, o nosso podcast Amém Pode. Aqui, ó, nesse... Estou errando aqui, ó. Aqui. Nesse QR Code você pode entrar em contato conosco, que nós encaminhamos para você o nosso número de Pix, para que você nos ajude a manter. Porque tem a estrutura do estúdio, iluminação, ar-condicionado, transmissão, deslocamento dos pastores. Nós queremos honrar também as pessoas que vêm aqui. Então, nós precisamos da sua ajuda. Conte conosco e nos vemos no próximo Amém Pode. Um forte abraço. Até mais. Até mais.